Podcast. Um momentinho aqui. Pastor Francisco e Douglas, qual o joio mais visível na igreja do tempo pós-moderno, que é um desafio para qualquer pastoreado? Ele ainda deu exemplo aqui, o joio da fofoca, o joio da discórdia. Então, qual desses é o maior desafio no pastoreado? Ele usou um termo bem interessante, que é o joio, né? Extraído lá da parábola, né? Eu sempre costumo dizer que as parábolas em si, elas devem ser vistas com bastante carinho, bastante cuidado, né? A gente sabe que nem todas elas nós podemos espiritualizar, nós podemos aplicar, nós podemos interpretar de qualquer forma. Algumas delas o próprio Senhor Jesus deu a explicação, e é interessante essa expressão. É uma expressão, às vezes, que é até usada, a parábola do joio e do trigo é até usada de qualquer maneira. Mas é interessante o modo como ele usou e como ele aplicou esse termo. Vou passar o bastão para o pastor aqui e depois eu faço algumas considerações a respeito de qual seria esse joio mais difícil de lidar. E são muitos, né? Eu acho que vai cair um pouco também naquilo que eu falei. Problemas difíceis não são resolvidos com respostas fáceis, né? Todos esses pontos que Fábio colocou aí, o joio, Jesus falou sobre a presença do joio crescendo junto com o trigo. Uhum. Jesus falou. E discórdia, fofoca, né? Isso é algo que está presente, que não deveria estar. E isso mostra que a igreja, desde o seu nascimento, ela já enfrentava esse tipo de problema, né? A igreja de Corinto é um Exatamente. grande exemplo disso. Né? Exatamente. Então, isso sempre esteve presente na história, tá, do cristianismo. Isso sempre acompanhou a Igreja de Jesus Cristo, porque você sempre tem pessoas ali nascidas de novo, e você tem pessoas que são crentes, nominalmente falando, assim que não nasceram de novo, tá certo? Uhum. E também tem muitos crentes que não se desenvolvem, não manifestam. Não tem um crescimento, não tem uma disciplina, tá certo? E às vezes conversa demais, fala demais, né? E às vezes traz complicações, né? A língua é perigosa. A língua Poderosa. pode incendiar uma nação. Isso sempre esteve presente, irmão Fábio, e sempre estará presente, tá bom? De maneira que você vê pessoas crescendo na fé, desenvolvendo, dando frutos, e você também vê pessoas assim atrapalhando o andamento, tá certo? Às vezes é por falta de amadurecimento, de maturidade, de crescimento, e às vezes é carnalidade mesmo. É carnalidade, é o crente que anda na carne mesmo e que parece que tem prazer nessas coisas. Então, isso sempre acompanhou a história da igreja, vai acompanhar, né? Agora, é claro que quando estivermos na presença de Cristo, haverá perfeição. Amém. Mas enquanto aqui estivermos lutando com seres humanos, isso vai estar presente. Você diz, por quê? É aquela questão da velha natureza presente, né? E muitas vezes o crente alimenta mais a velha natureza do que a nova. A nova não desenvolve. Tá? Então, isso sempre esteve presente, tá, Fábio? E vai continuar. E nós temos que avançar na obra, que é a obra do Senhor. Amém. É isso? Eu costumo dizer, pastor, que o crente carnal ele não é um tipo de crente, mas é a situação de um possível crente. Porque muita gente pode usar o termo que Paulo usou em 1 Coríntios capítulo 3, como, eu sou assim porque eu sou um crente carnal. Não é um tipo de crente, é uma situação. O crente ele não deve se conformar com isso. E graças a Deus nós temos todas as ferramentas para lidar com um crente que anda em carnalidade. Paulo diz que o crente ele deve se despojar do velho homem, não é? E se revestir e se vestir do novo homem.
não é? Uhum. Mas, devido à natureza humana ainda caída e permanente na igreja, nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita. Ela um dia o será quando Cristo revesti-la, não é? Com a sua glória. Mas, enquanto isso, teremos que conviver, aprender, cair, levantar, andar. Isso faz parte do ministério. É verdade. Temos que carregar um pouco da cruz. Ajudar um ao outro. Eu costumo falar, eu mencionei a questão de disciplina, e outra coisa que eu gosto muito que trago para mim, gosto de enfatizar, e gostaria que tivesse bem inculcado assim na cabeça dos irmãos, é o objetivo dessa disciplina, que nunca foi o objetivo de expulsar, e sim o objetivo de restaurar, de trazer de volta. Isso. E nosso objetivo ao lidar com crentes que são carnais, ou que são o joio, como o irmão usou a ilustração, é trazer essa pessoa de volta. Agora, claro, quando se fala de joio, se fala de algo que propriamente não é o trigo, né? Então, eu estou lidando com pessoas que não são crentes. Mas como saber se aquele indivíduo ele é um crente que não amadureceu, que é carnal, que precisa sair dessa situação, ou é alguém que de fato não é crente? Na teoria pode ser muito fácil, mas na prática é muito difícil. Exato. Eu não posso olhar para o irmão, para o indivíduo na igreja e dizer, esse aqui é um joio. Não, esse aqui é um crente carnal. Então, o pastor, né, no seu dia a dia, na sua forma de lidar com a igreja, ele tem que ter sabedoria para lidar com cada situação dessa, com paciência, para identificar se aquele irmão é um irmão que tem dificuldades, que é um irmão que não consegue se desenvolver no entendimento das doutrinas, da fé. É uma pessoa difícil de lidar, né? Uma personalidade muito forte, uma velha natureza que quer sempre tomar o controle. Exatamente. A gente tem o apóstolo Paulo que era muito piedoso, falando lá em Romanos 7 que o bem que quer fazer não faz, e o mal que sabe que não deve fazer, esse ele faz. Então, é uma luta que nós temos, né? Exatamente. E é até bom ver o exemplo de Paulo expressando assim essa dificuldade, para a gente ver que ele não é diferente de nós, que nós não somos diferentes dele, e que temos que lidar com isso. Então, é sempre esse objetivo, restaurar, trazer o irmão de volta. A igreja funciona como um corpo, como uma família, e deve sempre ver como os seus membros estão. Não pode simplesmente julgar ser joio, mas buscar orientar e fazer o possível para que aquela pessoa seja restaurada, que não seja um joio, né, de fato. E, na verdade, você não pode taxar, né? Isso. Fulano é um crente, isso aqui é um... Exatamente. Deus não, né? Entendeu? Cabe a Deus. A gente faz o nosso papel, né? De tratar todos com amor e, dessa forma, buscar a harmonia no corpo, né? Mas é algo interessante, assim, de se pensar, e é algo que faz parte da dinâmica do ministério do pastor, algo que a gente está falando aqui desde o início, assim, né? Ok.